dia, meus amigos, em especial gestores escolares, coordenadores, supervisores, dirigentes municipais, das redes com as quais eu trabalho. Esse vídeo pode ultrapassar essas barreiras, mas a intenção desse vídeo é conversar com os gestores dessas redes, não só com os gestores, mas também com os nossos educadores, com os profissionais que atualmente são os responsáveis pela ação pedagógica, pelo processo ensino-aprendizagem dentro das escolas. O cenário que nós enfrentamos atualmente, ele é novo, ele é desafiador e por isso eu estou aqui em casa, cumprindo quarentena, assim como vocês, e peço que continuem em casa, como aquilo que eu já falei em outras ocasiões. A ciência nos prova que devemos continuar em casa para que permaneçamos saudáveis e vivos. Então, assim, o primeiro objetivo de tudo é esse, é a sobrevivência diante da atual circunstância. O coronavírus, ele trouxe várias preocupações, e entre elas, evitar aglomerações. E esse foi o motivo pelo qual o decreto, primeiro nós tivemos vários decretos, orientações da OMS, certo? Decreto estadual do governo do estado, que suspendeu as aulas de início por 15 dias, e logo depois esse decreto foi renovado e houve suspensão das aulas até o dia 30 de abril. E, consequentemente, nós tivemos os decretos municipais também, cada município, levando em consideração essas mesmas orientações para evitar aglomerações. No entanto, o que nós observamos? Que muitas indagações surgem, principalmente em relação à aprendizagem, principalmente em relação aos dias letivos. Então, assim, de primeiro eu vou dizer para vocês, o momento é de resiliência e de calma. Nós precisamos, de certa forma, manter o nosso controle em relação a toda situação que venha tirar a nossa calma, que venha nos perturbar. E o que nós estamos fazendo diante disso? O que nós temos até o momento é o quê? A suspensão das aulas até o dia 30. Por previsões, o que a gente tem por certo é que nós retomaremos dia 4. Então, o que enquanto redes nós pensamos? Nós pensamos em traçar um plano, certo? Se essas aulas voltassem dia 4, elas vão voltar? Não vão? É incerteza. Mas qual é a certeza que eu tenho no momento? É que essas aulas, elas estão suspensas até o dia 30. Se elas estão suspensas até o dia 30, consequentemente as redes voltariam até o dia 4. Em educação, no momento que eu posso tratar é com a certeza. Eu não posso tratar com suposições, porque as suposições, elas de certa forma, elas tiram a credibilidade. E nossa intenção não é essa. Então, dentro dessa circunstância, o que foi que nós fizemos? Nós elaboramos um plano. Esse plano foi compartilhado com as nossas redes, porque os dirigentes municipais dos municípios, eles estão mais preocupados do que os educadores, do que os próprios gestores escolares. Eles querem dar uma resposta para a sociedade. Então, assim, qual é a resposta que a gente tem até o momento? Essa resposta está relacionada a se as aulas fossem retornar dia 30. Então, assim, esse plano ele foi feito de antemão para ele ser apreciado pelo Conselho Municipal de Educação. Por que pelo Conselho Municipal de Educação? Porque o Conselho Municipal de Educação é a instância que dentro do município tem representações da sociedade, como pais de aluno, do executivo, da sociedade civil organizada, dos educadores, dos gestores. Alguns conselhos têm também representação do legislativo. Dentro desse plano, a gente colocou várias possibilidades de reposição dos dias letivos, obedecendo a quê? A medida provisória do governo federal número 934, desse ano, de 2000, que ela diz que nós poderemos cumprir até 175 dias letivos, mas nós teremos que cumprir as 800 horas. Então, o
que a gente fez? Diante dessa orientação da medida provisória, nós criamos um plano de reposição para compensar essas aulas em horas. Um plano onde será aprovado pelo o Conselho Municipal de Educação, porque os municípios com os quais a gente trabalha, eles são sistema, eles têm autonomia para decidir isso. E assim, a gente tem total confiança nos nossos conselhos, porque são pessoas que conhecem nossa realidade, que sabem do que estamos falando, das dificuldades que nós estamos enfrentando. Desterro, e se as aulas, e se for prorrogado? Dizem que vai ser por mais 30 dias, outros falam que são por mais 60 dias. O que eu digo, meus queridos, é o quê? Vamos aguardar. Não há por que haver essa ansiedade. Nós já vivemos um momento difícil. Não vamos criar para nós e nem para as nossas redes momentos mais difíceis ainda, trazendo novos problemas, principalmente problemas que são criados por nós, certo? A própria situação, ela já está trazendo problemas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aguardando a orientação do Conselho Nacional de Educação. Creio eu, com a pouca experiência que tenho em educação, que não é tanta, que breve o Conselho irá publicar diretrizes, e nessas diretrizes a gente tem a esperança que sejam diretrizes que pensem no todo. Por que a gente não tomou ainda nenhuma decisão em relação à aula remota, educação à distância? Porque nós somos redes pequenas. E nessas redes pequenas, e também independente de ser rede pequena ou grande, eu tenho que ter em mente que a educação, lá nos seus princípios, no próprio artigo 206 da Constituição, o primeiro princípio fala da igualdade de condição de acesso. Então, assim, eu não posso tomar uma decisão em que eu não pense em todos os alunos. Esses alunos, eles serão informados, se a data do censo não mudar, até agora, dia 30 de maio. E pergunto, enquanto rede, eu vou estar informando um aluno no censo para o qual eu não estou dando essas condições de acesso? Isso seria, no mínimo, incoerente por parte dos gestores municipais. Quando eu falo em todo, eu também falo em relação à educação infantil e também em relação à educação especial. E também falo daqueles alunos que moram em áreas rurais de difícil acesso, que não têm internet, que não têm tecnologia. Então, assim, quando a gente fala no todo, eu estou falando no todo mesmo. As nossas turmas de educação especial, de alunos com algum transtorno, com alguma deficiência, ela aumentou significativamente nos últimos anos. Eu não posso pensar em algo direcionado somente para quem pode. Eu não posso pensar em algo somente para quem tem. Enquanto rede, devemos pensar no todo. A educação é um direito universal e isso está na Constituição, está na Lei Maior, na LDB. Quem legisla pela educação é justamente o Congresso Nacional, o Conselho Nacional de Educação. E são essas entidades que nós vamos aguardar para tomar um posicionamento. Para tomar um posicionamento, não, que meu papel enquanto consultora é apenas orientar. Nesse momento, o que a gente pede dos educadores? Não se distanciem das nossas famílias. Nossas famílias, nesse momento, elas precisam muito de nós. Elas precisam muito do nosso apoio. Então, estejamos atentos às necessidades que essas famílias estão passando, para que nós, dentro das nossas possibilidades, nós possamos estar apoiando. Quando se fala em pandemia, eu acho que isso aconteceu para nos ensinar muita coisa. Vai trazer aprendizado para todos? Não. O aprendizado vai trazer para quem estiver aberto para aprender, para reaprender, não é nem aprender. É esquecer um pouco daquilo que a gente aprendeu e aprender novamente. E isso também é educação, porque educação é diferente de escolarização. A educação eu uso no meu dia a dia, eu uso no meu cotidiano, eu uso para resolver os problemas e os conflitos diários. A escolarização, independente de dia, de idade, eu posso adquiri-la e colocá-la em prática. Então, assim, não confundamos escolarização com educação. Eu percebo muitos colegas
preocupado com os conteúdos, com as habilidades, e algo que vem chamando a atenção ultimamente são as chamadas competências socioemocionais. E eu digo, nós estamos tendo a maior lição de competência socioemocional que nós poderíamos estar tendo no ano de 2020. Apesar de termos aberto o nosso ano letivo nas 3 redes, tratando desse tema, mas é uma lição muito grande de gestão do tempo, amabilidade, resiliência. Então, assim, que coloquemos em prática essas competências que estavam adormecidas em cada um de nós. Quando se fala nesse vínculo, eu gosto muito de conversar com alguns colegas e eles falam muito isso, da gente não se distanciar das famílias. E a gente tem esse papel de manter esse vínculo. Nós temos muitas escolas rurais em que a escola ela é quase familiar, ela é comunitária, o educador conhece as famílias, conhece os alunos de perto. Então, não vamos nos distanciar dos nossos alunos, das nossas famílias e dar o apoio naquilo que for necessário. Para finalizar, eu gostaria de dizer a vocês que nós precisamos nos fortalecer, porque nós vamos voltar e quando voltarmos nós precisamos estar fortalecidos. E esse fortalecimento, gente, ele não é só do corpo físico, não. Eu acredito que seja um fortalecimento espiritual também. Nós não sabemos como nossos alunos irão voltar. Muitos de nós voltaremos de forma diferente diante das atuais circunstâncias. Não sabemos o que vai nos acontecer de agora por diante, certo? Mas uma coisa que a gente não pode perder é a fé. Eu acredito nisso, né? Que não está sendo fácil, não está. E também não será fácil retomar as escolas que no momento estão vazias diante de toda essa dificuldade que nós enfrentamos. E como eu falei, eu já estou finalizando, não quero fazer um vídeo muito longo. Para mim está sendo um desafio, confesso a vocês, apesar de ter convivência com o público, mas é desafiador. Muitas pessoas já tinham pedido para eu fazer esse vídeo e assim, ontem eu pensei bastante, pedi opinião a algumas colegas, principalmente aquelas que mais me incentivavam a fazer, que eu fizesse, então eu estou fazendo. E assim, para encerrar, algo que eu tenho feito nos últimos tempos é ler bastante, ver lives de colegas educadores, que como a gente tem às vezes uma experiência até bem maior, isso é muito bom. O que fortalece o educador nesse momento é o conhecimento. É o conhecimento, é uma espiritualidade fortalecida também. E esse conhecimento ele só advém pelos meios da colaboração, da leitura. Então assim, tentem aprender mais com a situação que a gente está vivendo. Tentem entender esse momento. Tentem entender que recado o universo está dando para nós e que resposta nós iremos oferecer para ele. E vou usar as palavras de Eliseu Clementino para encerrar também esse vídeo. Ele ontem disse que a lição primeira que a pandemia nos deixa é a resistência. Mas que resistência é essa, gente? É a resistência àquela que a formação nos dá. É a resistência a fake news, é a resistência ao pessimismo, é a resistência à falta de amor, é a resistência à falta de fraternidade, à falta de humanidade. Então, se junte a todos nós. Vamos ser resistentes a tudo isso e aprender muito com essa situação. Que elas nos tragam uma lição em vida, porque nós seremos testemunhos vivos de uma situação que eu creio que muitos de nós jamais pensou, jamais imaginou que iria passar. E como eu falei de espírito, né? Eu estava falando dessa resistência de conhecimento, né? De dizer não, porque outra lição que a gente deve aprender é não tirar proveito dessa situação. É não muitas vezes querer responsabilizar somente o educador para dar resultado de algumas circunstâncias. No momento que eu coloco o educador para resolver uma situação que é um problema de todos nós, de certa forma eu também vou estar me omitindo.
E aquilo que eu falei, tem a parte do espírito. E hoje a professora Antônia Edna, que é uma pessoa com quem a gente sempre compartilha, que sempre nos incentiva e nos fortalece, principalmente espiritualmente, ela me mandou hoje João capítulo 16, versículo 33, e disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, que comecemos o nosso dia com esse pensamento, não percamos o ânimo, até uma oportunidade, uma próxima oportunidade. Espero muito que essa oportunidade não seja por vídeo, seja presencial. Um forte abraço e até lá.